Conforme nós anunciamos, nós convidamos o advogado, pesquisador e professor universitário, palestrante Edson Damas, para discutir aqui a recente formação de uma maioria, não ainda está batido o martelo, mas já tem maioria, do Supremo Tribunal Federal para oficializar, eu quero usar até esse termo, esse verbo oficializar, o nepotismo no Brasil. É uma ação de uma prefeitura, não me lembro agora, eles formaram maioria para dizer, não, pode sim nomear parentes, desde que esses parentes tenham competência. Agora quem vai medir a competência é que está. E o professor Edson Damas, vocês sabem, ele é procurador aposentado do Ministério Público Estadual de Roraima. E foi ele, como promotor nos idos ainda do século passado, quem primeiro no Brasil levantou a questão do nepotismo com uma prática imoral ou não moralmente aceita. Por isso nós vamos pescar a história do Edson Damas para trazer ele aqui e ouvir dele o que ele acha dessa decisão do Supremo de permitir o chamado nepotismo no Brasil. Bom dia, Edson. O que você acha desses novos tempos? Bom dia, professor Getúlio. Agradecido novamente pelo convite, né, de estar com vocês e me encontrando com os ouvintes da Rádio Folha. Realmente o estado de Roraima, isso no ano de 1997 e denunciado, e eu quero registrar aqui de forma independente, né, denunciado pela Folha de Boa Vista, na época um jornal impresso, de que estava sendo praticado dentro do tribunal, particularmente o Tribunal de Justiça naquela época, né, daquela antiga e primeira composição, havia uma prática de nepotismo, né, com nomeação em cargos comissionados de parentes, esposas, irmãos, filhos, de desembargador. Eu lembro que na época eram 14 parentes. Isso a Folha denunciou. O Ministério Público, recentemente instalado, né, com 2 jovens promotores, né, e tinha acabado de assumir a promotoria do patrimônio público na época como promotor, e também junto com o promotor Marcos Regenoldi, que passou um período conosco, depois ele fez concurso no Mato Grosso. De boa memória entre nós. Exatamente. O Marcos depois retornou para o estado de origem dele, que é o Mato Grosso, e hoje o Marcos Regenoldi é desembargador. Entrou pelo 5º Constitucional, desembargador lá no Tribunal de Justiça do Mato Grosso. E nós fizemos a propositura, né, de uma ação naquela época, em 1997, quase 30 anos atrás, defendendo a tese de que nomear parentes, né, em cargos públicos, cargos comissionados, onde o requisito ficava, né, exclusivamente ao juízo da autoridade nomeante, né, isso atentava contra o princípio da moralidade administrativa, que foi um princípio novo que surgiu no texto constitucional de 1988. Fizemos a propositura dessa ação. Então realmente você tem razão, no Brasil isso está na internet, pode pesquisar na internet, nepotismo e tal. Foi a primeira vez no Brasil que o Ministério Público Nacional fez a propositura de uma ação questionando o nepotismo em órgãos públicos. E na época, um juiz de primeira instância, também um jovem magistrado, chama-se Helder Girão Barreto, né? O Helder, de boa memória entre nós também. Exatamente, de boa memória, aposentado hoje, magistrado, hoje o Helder é advogado, de forma muito corajosa, inclusive acabou isso custando ao Helder uma série de problemas internos dentro da magistratura estadual. O Helder, de forma muito corajosa, liminarmente, né, concedeu a liminar para nós e determinou a imediata exoneração de todos os parentes. Por que
eu estou lembrando isso? Porque já naquela época, há 30 anos atrás, a gente já defendia a tese, né? E principalmente em razão dos novos princípios constitucionais da administração pública do artigo 37. Naquela época nós já defendíamos que nomear parentes somente em cargos ou cargos comissionados ou funções gratificadas e tal, aonde o critério de escolha não levaria em conta o mérito, mas sim a proximidade com a autoridade que iria nomear. Nós sempre defendemos que isso atentava contra a moralidade administrativa, né? E essa ação acabou ganhando contornos, até houve uma aprovação depois na Assembleia, e depois bateu lá no Supremo Tribunal Federal, e naquela época o Supremo nos deu razão e manteve inclusive os parentes dos desembargadores, todos eles afastados dos cargos. E expediu uma súmula, né? Sim. A súmula 13. Exatamente, bem lembrado. 10 anos depois, isso no ano de 2008, esse tema começou a, palpitante no Brasil inteiro, aí uma série de medidas e outras ações pipocaram pelo Brasil. Em 2008, o Supremo editou uma súmula vinculante a 13, aonde ela expressamente proibiu a nomeação de parentes em cargos públicos. Mas infelizmente, não sei se meses ou anos, poucos anos depois, o próprio Supremo, entre aspas, ele flexibilizou, ele deu uma... isso não está escrito na súmula, mas eles interpretaram a súmula excetuando a nomeação de parentes naquilo que eles chamaram de cargos políticos, né? Secretários de Estado, ministros de Estado e tal. O Supremo deu um importante passo para editar a súmula, que a súmula é dura, né, bem contundente, só que infelizmente, pouco tempo depois, o Supremo flexibilizou, deu um passinho atrás, permitindo que nesses cargos que eles chamam de políticos, a autoridade nomeante poderia realmente nomear os parentes. Agora, nessa decisão que já foi uma maioria e que o Supremo volta a reconhecer tacitamente a possibilidade de nomeação de parentes em cargos políticos, né? Ele lá se exige que o nomeado ou a nomeada tenha competência explícita para exercer aquela função. O problema é que quem é que vai atestar essa competência? Não está definido, né? Não. O texto constitucional ele é muito claro com relação ao acesso aos órgãos públicos. Muito claro. São 3 possibilidades, né? De acesso aos cargos públicos. Porque é o princípio da igualdade e da isonomia. Todos nós, qualquer brasileiro, tem direito, né, de ter acesso a cargos públicos. Porque o dinheiro é público. Regra geral, concurso público. Mérito. Eminentemente mérito. Essa é a regra geral. Exceção, cargos comissionados, né? Que são cargos de chefia, direção, que são poucos, são excepcionais e uma minoria. E uma terceira é a contratação temporária para uma eventualidade de um serviço público imediato, uma excepcionalidade devidamente motivada. Mas a regra geral é um mérito, é o concurso público. Temporário com determinação do fim do vínculo. Ah, sim, exatamente. Temporário é 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2 anos e depois não pode mais. E temporário, inclusive, diga-se de passagem, no temporário também necessariamente tem que haver um processo de seleção. Uma análise, mesmo que seja um processo de seleção por intermédio de uma análise curricular, mas tem que ter minimamente alguns critérios objetivos no temporário. No caso do cargo comissionado, o que diz, né? E o Supremo está indo nessa linha, está exigindo um requisito mínimo formal, que é uma espécie de uma pertinência temática. Então, se eu tenho um cargo, por exemplo, de assessor jurídico, um cargo de economista, pelo menos o parente tem que ter uma pertinência temática, uma formação que, né, minimamente que eu qualifique para exercer aquela função pública.
Mas o juízo de mérito, né? Se é bom, se não se é valoroso, trabalhador, isso é feito pela autoridade que o nomeia. E por quê? Porque o cargo comissionado, o cargo em comissão, o principal requisito é a confiança. Então eu tenho que ter um requisito mínimo, ser brasileiro, ser eleitor direitinho, uma mínima pertinência temática. Só que o principal requisito é a confiança. E aí vem aquela discussão, né? Meu pai detém um cargo político relevante, e aí procuro pessoas de confiança ao meu lado para nomear para determinados cargos. Quem são essas pessoas de confiança? Meu filho, minha esposa, meu irmão, né? E aí que abre-se essa exceção, né? Infelizmente, né? O que realmente eu concordo com você, o Supremo Tribunal Federal acabou de, infelizmente, consolidar a possibilidade de, né, um nepotismo, entre aspas, um nepotismo privilegiado. Porque somente vai poder nomear em cargos de confiança os políticos, somente esses. O prefeito, né, o governador, o presidente da República. É esses que são privilegiados, são eles que podem colocar os parentes lá. Os outros servidores públicos, esses não podem. É só cargo eminentemente, o que eles chamam, né, dessa categoria, dessa natureza que seja política. Porque eles dizem o seguinte: esses cargos políticos não no sentido de ganhar dinheiro, aumentar a renda da família. O principal, quando você projeta um parente nesses cargos, é para projetar ele também politicamente. Então, por isso que eles escorregam, eles fogem da pecha do nepotismo. Quando a gente sabe que na prática quem decide é o prefeito, é o governador, né? O político no sentido, se a gente levar a extremo, seria aquele com capacidade de decisão. Sim. Né? Que não é o caso dos secretários, que não é o caso, que é o caso do governador, né? Exatamente. Quem acaba efetivamente, né, determinando nomeia ou não nomeia e tal, acaba sendo o chefe do Poder Executivo. Aliás, na maioria dos estados, aqui por exemplo, esses cargos políticos sequer são ordenadores de despesas. Isso já tira todo o significado político desses cargos. Perfeito, bem lembrado. Ocupam esses cargos de direção, de chefia, mas não assumem a responsabilidade do cargo. Da ordenação da despesa. Da despesa. Que é uma das mais contundentes manifestações de decisão, né? Não, num regime republicano, numa república, a prestação de contas é o grande requisito da república, né? E justamente isso, eles acabam sendo premiados com o cargo, mas a responsabilidade republicana da prestação de contas, da ordenação de despesas não se tem. Então, efetivamente, eles acabam ganhando um cargo e sendo nesses cargos blindados, porque, né, acabam passando essa responsabilidade de ordenar a despesa para um terceiro. Né? Então os parentes são duplamente premiados. Né? Eles ganham o dinheiro do serviço público pelo fato de ser parente, mas não têm a responsabilidade, muito bem lembrado por você, a responsabilidade de gerir e prestar essas contas ao final do exercício. Para além da questão da moralidade, a aceitação, né, do nepotismo também fere outro dispositivo constitucional da Constituição de 88, que é da impessoalidade, né? Perfeito. Exatamente isso. O princípio, voltando, a regra geral, a regra geral para ocupar um cargo público é o mérito, ou seja, e isso desde a época do Platão, 5 séculos antes de Cristo, Platão já defendia isso. Os cargos públicos, os cargos, né, na polis grega, quem tem o que ocupar são os mais bem preparados, né, e tal. Platão já dizia isso 5 séculos antes de Cristo. Então a regra geral é essa. E quando você vai preencher esses cargos públicos,
e faz o concurso é justamente para fazer valer, você efetivar o princípio da impessoalidade. Porque os princípios da administração pública são 5, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São esses 5 princípios. A nomeação, o nepotismo, ele fere particularmente esses 2. O parente foge da regrinha da impessoalidade, porque não se submete ao concurso público, e fere um terceiro princípio tão importante quanto, que é o da moralidade administrativa. Edson, agora eu queria te fazer uma pergunta, levando em conta o que você é, um pesquisador, um professor. Como é que você tem visto essa tendência nos últimos anos do STF, do Supremo Tribunal Federal no Brasil, ser concessivo na questão da moralidade? Vamos citar algumas questões aqui. Lava Jato, com todas as questões que podem envolver a Lava Jato, o Supremo aproveitou a gravação de uma conversa entre um juiz e um promotor, portanto, uma conversa entre 2 agentes públicos, para fazer ruir todo o edifício de moralidade que a Lava Jato trouxe consigo, ao mandar muitos empresários para a cadeia, ao recuperar bilhões de reais que haviam sido confessadamente desviado do dinheiro público, né? Depois o Supremo também flexibilizou a questão das drogas. O Supremo flexibilizou a legalidade, né? A gente tem assistido aí ao longo dos últimos anos que às vezes o Supremo legisla, né? Ele prostitui a própria função e avança nas funções do legislativo e permite, inclusive, ferir outro princípio constitucional da impessoalidade quando ministros decidem porque acharam que é aquilo. Não é o que está na lei, mas acham, nesse ponto, recém-saído do Supremo, Luiz Roberto Barroso, chegou a dizer: nós temos que conduzir a história para onde ela deve ir. E aí, conduzir a história, companheiro, isso é um bonde que cabe um monte de ações, né? Como é que você vê isto? Será que há na sociedade brasileira um sentimento de que é preciso deixar tudo desregrado, que é preciso deixar cada um busque as suas próprias conveniências e interesses? É interessante essa tua colocação, e aí eu retorno a 1997, há quase 30 anos atrás, quando nós fizemos a propositura dessa ação questionando a nomeação dos parentes do Tribunal de Justiça. E eu recordo nessa época que uma rede de TV, nunca esqueço, porque eu e o colega promotor e o juiz, né, e vocês, a imprensa, realmente, né, e até foi uma repercussão nacional a decisão e tal, fomos festejados, nós demos entrevistas para, né, jornais e televisões de repercussão nacional e tal. E eu lembro, a rede TV local, ela saiu, nunca esqueço, na Jaime Brasil, ali entrevistando o povo, né, o que vocês achavam do nepotismo e tal. E para minha surpresa, a maioria dos entrevistados concordavam e dizendo o seguinte: se eu efetivamente tivesse um cargo público relevante e condições de nomear os meus parentes, eu o faria.
Ou seja, nós promotores e tal, a gente achava, né, que a gente ia ter uma grande acolhida e né, da população, o sentimento do povo, e não foi. Não estou dizendo que a maioria, eu acredito que é contra isso, mas o que me surpreendeu foi a quantidade de pessoas respondendo a seguinte pergunta que essa rede TV fazia: se eu realmente ocupasse um cargo público e estivesse disponível, eu nomearia os meus parentes. E isso me parece que é algo quase que cultural no brasileiro. Lembrando que na carta 1500 de Pero Vaz de Caminha, que ele mandou para o Reino de Portugal, lá, onde ele relatou os primeiros contatos aqui com a terra, né, que se disse descoberta e tal, ele, em um parágrafozinho, ele pede emprego pro parente dele lá, um sobrinho que ficou em Portugal, na metrópole é muito interessante essa passagem. Legal. Exatamente. E depois que veio em 1808, né, o Reino de Portugal para cá, o nepotismo era algo muito comum e era visto assim sem nenhuma dificuldade, ou seja, quando 1808 chegou o imperador aqui, nós viramos a sede do Reino de Portugal, e com toda uma estrutura já de um Estado moderno, porque logo depois, 1822, aí inaugura o Estado moderno brasileiro. Essa estrutura administrativa, ela já veio contaminada já sob esse égide. E lembrando nós... Trouxeram parentes e aderentes. E isso era muito comum, Getúlio, na Europa. O termo nepotismo vem de nepos, né, que em latim, o nepotes, que quer dizer sobrinho ou sobrinho, ou neto, sobrinho, neto. E o primeiro registro que nós temos de nepotismo praticado, que na época já foi criticado, foi do Papa Alexandre VI, isso no finalzinho do século XV, início do século XVI, exatamente nessa parte, né, do descobrimento do Brasil, aonde ele empregou e nomeou como cardeais filho que ele tinha, filho dele e sobrinho dele. Então essa prática já era na Europa e nós acabamos assimilando aqui, e na própria inauguração do Estado brasileiro, o Estado brasileiro já nasce sob a prática do nepotismo e soa como se fosse algo já da cultura do povo e do Estado brasileiro. Só que isso hoje, né, entendendo, e cada vez mais a gente entendendo o que é o Estado, como é que deve funcionar, né, a coisa pública, o gasto com dinheiro público, essa cultura tem que ser repensada, e nós vivemos um momento de transição. Sobretudo na República. República, exatamente. Nós temos um modelo de Estado que é federação e um modelo de governo república. Na República, nesse formato de República, não cabe nepotismo. Poderia caber lá na monarquia absoluta, lá no papado, mas no regime da República, o nepotismo é incompatível. Compatível. Então, o que tem? Nós temos, a gente e a imprensa, os órgãos públicos, e deveria o Supremo Tribunal Federal manter ou alimentar uma ação, um posicionamento de combater isso. E aí, infelizmente, o nosso Supremo Tribunal Federal, que em 2008, né, editou uma súmula vinculante a 13, dura súmula, mais um pouquinho na frente ele volta atrás e flexibiliza, permite os parentes dos políticos. Então é muito triste, né, porque a gente via num movimento de mudança de cultura e de repente o Supremo volta atrás. Isso é que mais preocupa, né? Independente de fulanização, de fatos aqui ou lá específicos, o que nos preocupa seria a tendência, né? Exatamente, porque nós, voltando, a súmula é de 2008, ou seja, nós estamos em 2008, nós estamos agora, 17 anos. Estamos caminhando para 20 anos de súmula. Isso. Então era um momento nosso, de aprofundar e fixar o entendimento que não pode. Infelizmente, o Supremo, ele diz não.
Pode, regra geral, o nepotismo não pode, mas para os filhos dos políticos e tal, pode. Então, infelizmente, há um passo atrás, né? Vamos ver se já tem algumas contribuições aí, o Diover. Luiz Linhares diz o seguinte: falando em nepotismo, o governo Otomar era o governo que mais colocava parente nos cargos públicos no tempo dele. Vamos lá. O Júnior diz: bom dia, doutor Getúlio, já estou aqui na escuta com o radinho ligado no Alto Alegre. É o Caboclo Júnior, beleza. Dá um alô para nós. Um alô, viu, Caboclo Júnior? Ouvinte aqui de carteirinha da Rádio Folha. O Gerson Maciel diz: bom dia, doutor Getúlio, bom dia, doutor Edson Damas. Procurador, uma pergunta sobre o nepotismo. Recentemente, 6 ministros do atual governo federal indicaram suas respectivas esposas para as conselheiras do TCE, de seus estados de origem. Não vou muito longe, o governador daqui indicou a sua esposa. Isso não fere o princípio da moralidade? Isso não seria nepotismo? É muito interessante. É o chamado cruzado, né? Exatamente. Agora, eu vou pegar aqui o nosso exemplo próximo aqui, né? A vaga que restou aberta, né? No Tribunal de Contas, a quem competia preencher... Aquela época era a Assembleia Legislativa. Perfeito. Né? Então, quem escolheu a vaga era da Assembleia, e quem escolheu internamente dentro da Assembleia e tal, foram os senhores deputados, que receberam a indicação da esposa do governador. Receberam a inscrição, porque não foi nem indicado, ela própria se inscreveu. Sim, houve um edital, né? Esse edital, vários se inscreveram. Não que eu defenda a indicação. Sim, eu tô falando formalmente. Houve um edital. O que houve? Houve com critérios mínimos, né? Critérios técnicos. Eles analisaram esses critérios técnicos formais mínimos que, né, tem que ter, e aí, dentro de um juízo de mérito e tal, escolheram a esposa. O que não poderia, e aí sim é nepotismo, quando chegar a vaga do governador, que ele indica, né? O governador, ele também pode indicar 3, né? É um que ele pode indicar direto, um outro que ele escolhe entre os auditores e um terceiro que ele escolhe entre os procuradores do Tribunal do Ministério Público de Contas. Quando chegar a vez dele nomear na vaga dele, aí sim, aí é nepotismo se ele nomear a esposa ou o filho dele. Mas nesse caso específico, não, formalmente está a nomeação é correta. Agora, na indicação direta do governo, o governador indicou o senador Messias de Jesus. Exatamente. Né? Vamos lá, o Zenal diz: gostaria que o Edson, sobre o enquadramento dos funcionários do território federal, a PEC 98 não fizeram uma estatística, levantamento de que realmente tem vínculo com os territórios federais. Cometeram injustiça com aqueles que serviram a sociedade no ex-território, já que o lapso temporal é de 5 de outubro de 98 até 5 de 10 de 93. Agora, Zenal, deixa eu te dizer, tem uma PEC, a 047, que está sendo discutida na Câmara, por enquanto, né? Não, já foi aprovada no Senado. Parece-me que foi aprovada já no Senado. Já no Senado. Isso. E está sendo discutida aí para estender esse prazo aí. Esse negócio de enquadrar foge o princípio, vamos lá, da impessoalidade que nós estamos tratando aqui. A gente sabe que naquele primeiro enquadramento, quando o Sarney, ainda presidente, que almejava ser candidato ao Senado por aqui, empregou, né, nos quadros da União, gente que não estava em Roraima, e tem casos, não vale aqui a pena citar, gente que morava nos Estados Unidos, que foi contratado, gente menor que teve a idade adulterada, já virou para tradição, né? Como o dinheiro é da União, né, emprega todo mundo. Para nós é bom como Estado, né? Porque quem mora aqui, pelo menos gasta aqui, do ponto de vista de pragmatismo, embora moralmente seja inaceitável.
O Claudionor disse: bom dia, meu amigo, tô ligado aqui no Buritis. É o Claudenor. Um abraço, Claudenor. O Gilvan diz: bom dia, é o Gilvan do São Vicente. Doutor Getúlio, havia muita rejeição com a promoção da mulher do governador e foi resolvido com a distribuição de cargos para deputados votarem na sua esposa. Isto é certo ou é errado? Se é que houve, né? Isso é errado. Se realmente ocorreu, né? E se provar realmente, novamente a regra da investigação e do processo. Se realmente houve, e se provar que houve realmente troca, a nomeação ela não seria válida. Mas até onde eu saiba, né, já há um posicionamento que a nomeação foi correta e válida. Ô Gilvan, esse caso que você está levantando é a possibilidade do tal do nepotismo cruzado. Quer dizer, alguém recebeu benefício para votar numa inscrição. Aí o Kelson Lima, ele tem uma... tá lá, vamos ouvir a mensagem dele. Bom dia, doutor Getúlio. Só aqui para dar um pouquinho da minha opinião aí em relação a essa entrevista aí. Uma boa entrevista e agradecer essa rádio aí que, querendo ou não, tem que ser imparcial. A gente dá para entender pelas respostas, pelas conversas, que querendo ou não, a gente é um pouco de Roraima mesmo e é da direita. Um pouco, entendeu? Uma rádio correta. E em relação eu vou comentar só uma situação em relação a essa questão que o entrevistado falou aí. Falou da questão do PT, que tipo, tá meio queimado na fita. E todo mundo sabe disso. Só que o que a gente pede para a população que escuta essa rádio, que ela tem uma audiência muito grande em todo o estado. Inclusive, estou aqui na Iracema, dirigindo aqui para a BR-174 aqui, trabalhando. E aí, acompanhando a nossa política roraimense. E aí, voltando ao assunto, em relação à questão do PT. PT não, esquerda. Roraima é um estado que todo mundo viu nas eleições, querendo ou não, a gente abriu os olhos. A gente viu a situação da Venezuela aqui e a gente abriu os olhos. Então não é o PT que está queimado, é a esquerda. Então eu acho que aqui em Roraima, eu posso estar enganado, mas na minha opinião, aqui em Roraima não adianta você tirar a camisa vermelha e botar uma camisa verde, entendeu? E dizer que, não, porque o PT tá queimado e agora vamos deixar a camisa verde aqui. Cara, a gente não é trouxa, entendeu? E é pra ser assim. Creio eu que nas eleições aí vão comprovar mais uma vez que o nosso estado acordou pra essa parte da esquerda. Porque não adianta questão de cor vermelha, verde, o que importa é ideologia, que não é a nossa do estado de Roraima. Mas é isso aí, a minha opinião. Um abraço pra todos aí, pra todos os ouvintes aí, um abraço e tamo junto e tchau, obrigado. Claro, Kelson, é evidente que a imigração venezuelana é um vetor que leva as pessoas aqui a serem contra essa tendência, né? E eu diria nem de esquerdização, né? Porque no caso da Venezuela está provado, esse governo é um governo, um cartel narcotraficante que nem é de direita nem esquerda, é de tráfico, simplesmente tráfico, né? Eu fico imaginando, eu que conheço muita gente da Venezuela, imigrante que está com parente aqui em Roraima, está com parente em Minas, está com um parente lá em Florianópolis, enfim. O coração duro desse cara aí, ele estraçalhou as famílias, né? As famílias isso não é nem de esquerda ou de direita, ele é um narcotraficante que precisa realmente ser sacado. Se há uma ação do Trump que eu concordo, é essa pressão que ele está fazendo sobre esse ditador para que ele vá para a Rússia, para Cuba, enfim, não é isso, Edson? Realmente o Estado nacional, o Estado moderno, ele não pode ser utilizado, servir de instrumento, né, para a prática de crimes e principalmente atividade criminosa que atenta contra uma pauta, né, mundial de direitos humanos. Isso não se admite. Enfim, Maduro é um picareta e narcotraficante. Bom dia, Getúlio, doutor Getúlio. Meu nome é Mariângela. Parabéns por esse entrevistado. Tem meu orgulho e minha admiração. Aprendi todos nós, os dias demais, com ele. Sou médico humanista e ele um grande ser humano. Tá aí, olha, você quer uma homenagem maior do que essa? Eu quero mandar um abraço e um grande beijo para Mariângela. Realmente é uma médica de uma estatura fantástica, é uma grande humanista e tem uma vida dela, eu a conheço, e a vida toda dela dedicada ao atendimento aos pobres, aos necessitados e tal. E tenho muito orgulho de ser amigo da Mariângela e nós já tivemos vários e vários trabalhos sociais juntos. Parabéns, Mariângela, e obrigado. Aí eu que realmente sou teu fã, Mariângela. Um grande abraço. Ela mandou também um áudio, vamos ouvir? Bom dia, Getúlio. Bom dia, doutor Edson Damas. Que orgulho. Ele tem meu orgulho e minha admiração. Um grande ser humano.
Eu, por ser médica humanista, aprendi e aprendo um grande coração, um grande caráter, um grande ser humano. Ele tem uma humanização muito grande pelas pessoas. Então, parabéns aí pela entrevista e um beijo no teu coração. E sucesso aí, Getúlio. Obrigado. Obrigado, Mariângela, pela sua participação. Vamos lá. Ok? No Facebook nada? Ah, já lemos, né? Ó, quem controla... o Helder Girão Barreto, olha lá. Tá lá de Curitiba. Ele mandou a seguinte pergunta: quem controlará o controlador? Grande abraço, Helder, meu irmão. É um homem fantástico. O Helder é uma pessoa, assim, o estado de Roraima deve muito Eu quero lembrar o dela. fato que durante aquela ação contra nepotismo, o Helder foi impedido de entrar no gabinete dele. Ele chegou lá, tinha dois militares que o impediram de acessar ao próprio gabinete, né? Perfeito. O Helder, ele e a família dele pagaram um preço absurdo. Ele foi impedido e foi retirado por forças policiais de dentro do gabinete dele. E ele só conseguiu retornar o gabinete com uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Então o Helder é uma pessoa fantástica, e o Estado e a história, se bem que há um reconhecimento, né? Mas pode ter certeza, a história, o Helder vai ficar naquele panteão dos heróis roraimenses. Mas enquanto ele estiver vivo, acho que vai demorar um pouquinho, né? Isso aí, a história vai fazer com certeza vai fazer justiça ao nome do Helder. O Antônio Carlos Centeno, que é um grande pesquisador aqui no estado, diz: bom dia, Antônio Carlos Centeno Cordeiro. Um abraço, viu, Antônio Carlos Centeno? É um respeitado pesquisador aqui na área de agronomia do estado de Roraima. O Djacê Arruda mandou um coração verde, né? E vamos lá embaixo, Newton Lucena da Costa, lá embaixo, mais embaixo, isso, bom dia. Mandou só um bom dia. Muito obrigado aí pela participação. Eu ainda não aprendi lá a ver como é que a gente vai dar vazão ao pessoal do Instagram, viu? Como eu sou meio analfabeto, né? Quem é especialista aqui é o Edson Damas. Eu sou um quadrúpede em termos de redes sociais, de internet, né? Não, eu sou totalmente analógico. Eu não tenho rede social, eu não tenho Face, não tenho Instagram, não tenho nada, absolutamente nada. Até porque nem tempo para isso eu tenho, para estar mexendo nisso. Bom, Edson, eu não poderia deixar de aqui na sua frente, eu já disse isso, vou dizer de novo. O presidente Lula, lá na Malásia, ele, dentro dessas coisas, né, de sopetão, e aí é que você vê realmente o que ele pensa, né? Não é de hoje que o Lula diz as coisas, como que dizendo sem preparo, sem reflexão, mas ele diz o seguinte: os traficantes são vítimas dos usuários. Só existe o usuário porque só existe o traficante porque existe o usuário. E já tem nas redes sociais gozação, né? Só existe político ladrão porque o eleitor vota em ladrão, né? Isso é o que eu achei mais forte. E disseram que agora ele vai, quando voltar ao Brasil, ele vai criar um Bolsa Traficante para acolher essas vítimas, os traficantes, dos consumidores. O que você acha disso, Edson? Eu acho que quem exerce cargos, né, de relevância, dessa estatura política, tem que tomar muito cuidado naquilo que fala, né? Até porque a fala do presidente, ele vai contra a legalidade, né? Hoje o traficante, né, quem comercializa drogas é crime, né? Tem que tomar muito cuidado. Agora,
O que a gente, e aí, né, falando também de Supremo Tribunal Federal, o que nós estamos vendo não é uma apologia, mas o que está ocorrendo é um excesso de ponderação, um excesso de valorização de direitos individuais fundamentais e garantias processuais, de formalismos em relação ao mérito de algumas discussões. E aí, voltando lá atrás, com relação à condenação, que foi descondenado, absolvido em razão de uma prescrição, de um defeito, de um vício de formalidade e tal. E aí que, em razão desses excessos de formalismos processuais e de garantias individuais, ou seja, uma linha teórica dentro do judiciário que cada vez mais e vem sendo praticada pelo Supremo Tribunal Federal, de garantismos, né? Esse excesso de garantismo vem jogando por terra ou vem permitindo alguns retrocessos, como, por exemplo, o nepotismo. Em termos de princípios. Em termos de princípios. Então, esses princípios, que são valores, que é um mérito do nosso comportamento, acabam sendo relativizados, diminuídos ou não tão nesse processo de ponderação, valorizados, em face de um vício formal, de uma garantia individual e tal. E isso serve de fundamento, de argumento técnico jurídico para relativizar. O que está acontecendo? Hoje, me parece que está sendo mais fácil relativizar esses princípios morais, esses princípios e tal, está sendo mais fácil fazer isso em face, por exemplo, de uma garantia individual, formal, processual de uma prescrição. Eu acho que está aí que os nossos, e não estou falando só de judiciário, aí voltando à fala do presidente da República, me parece que essa, né, nesses posicionamentos, né, esses posicionamentos vem desagradando mesmo o senso comum, né, e os nossos valores mais caros da nossa sociedade. Eu diria que vem agredindo, né? Exatamente. O Petro lá da Colômbia teve o desplante de defender o uso da cocaína. Agora, as experiências de liberação de drogas que a gente tem mundo afora, né, não são boas. O exemplo mais evidente é lá nos Estados Unidos, onde lá São Francisco, que já foi uma cidade desenvolvida, que atraía muita gente, hoje é uma cidade decrépita, né? E na Holanda, né, que permitiam, na Holanda também, inclusive o comércio, estão revendo também lá. Revendo, enfim. Isso. E aí você vê parece que um discurso amplo de que é preciso ter complacência para o uso da droga. E é um problema de saúde pública, né, Getúlio? Que é de saúde pública também. O que acaba? Essa displicência ou essa permissibilidade, isso vai estourar onde? Vai estourar no Estado, na saúde pública. Né? Tratamento, medicação, acompanhamento de psicólogo, psiquiatra e tal. Então eu acho que e aí novamente aquilo que nós estávamos dizendo, poxa, gente, essa discussão não é uma discussão de direitos, direito de o meu direito de usar, não, ela passa necessariamente por uma discussão de saúde pública, de doença de um povo, porque um povo que consome droga, que usa, é um povo o quê? Doente. E eu acho que isso não é levado em consideração. E de interesse geral também, porque eu posso até achar que alguém pode usar droga, mas essas pessoas que usam drogas não podem me incomodar como cidadão. É o caso típico lá do lá de São Paulo. A Cracolândia. A Cracolândia, quer dizer, para permitir o uso de uma minoria ali de drogas livremente, você inviabiliza a vida de toda aquela população que está ao redor e pagando um preço de agressões, de roubo. E a economia local, o comércio, ninguém mais transita por ali, os comércios não funcionam, tem que fechar as portas e tal. Então, a complexidade da situação vai muito além do que meramente uma discussão por direito.
Perfeito, são 10h53. Eu quero agradecer a presença do advogado, pesquisador, palestrante, ex-procurador de Justiça do Estado, Dr. Edson Damas, que veio aqui para conversar conosco sobre nepotismo. Do ponto de vista pessoal, eu me sinto satisfeito em ver que o Edson não mudou de opinião, que ele já tinha afirmado desde o século passado. Exato. Não é que ele seja tão velho, mas é que nós estamos no começo de um século e a gente vem do final do anterior, né? Exato. Então parece assim que o Edson atravessa séculos. Mas tem alguns valores, né, Getúlio, que nós, né, valores, né, da nossa educação, da nossa origem, que são inegociáveis, né? Por mais que você estude, você pesquise, e a gente vai ficando velho, a gente vai ficando cada vez mais tolerante. Mas tem realmente alguns pontos, né? Alguns princípios firmados que não tem como você negociar, né? Então, com relação ao nepotismo, realmente eu não consegui me convencer de que aquele posicionamento de 30 anos atrás foi um equivocado. Ao inverso, eu acho que é um posicionamento que tem que ser como um norte firme para uma sociedade sadia, né, decente, uma sociedade empreendedora, firmada principalmente em cima do mérito do indivíduo. E quero agradecer novamente a oportunidade de estar com vocês aqui. Eu gosto muito de vir aqui, principalmente da repercussão. Quando eu saio na rua, o pessoal dentro da sala de aula, todo mundo quer falar sobre o tema, né? A repercussão, a tua audiência é muito, né, espetacular no estado. Eu agradeço pela oportunidade.